Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Jorge Virginho, sou professor aqui no canal. Estou aqui para dar continuidade à resolução do exame da UPE, Universidade Pedagógica Unirvuma e tal, 2021, e dizer que estamos a dar continuidade mesmo porque já temos aqui no canal a primeira parte da resolução. Vale a pena ir assistir a primeira parte, vai gostar. E espero que goste desse vídeo e, sendo assim, é nóis. Vamos! Ok, dando continuidade aqui na questão número 5, temos a seguinte questão. Se P é verdadeira e Q é falsa, qual é a afirmação correta? Ok, aqui devemos ter um pouco de domínio da lógica, né? O que é que nós sabemos? Nós sabemos o seguinte, da questão número 5, disseram o seguinte, que a preposição P é verdadeira, né? E a preposição Q é falsa. Ok? Queremos a afirmação correta. Aqui devemos saber o seguinte: estou a ver disjunção nas alternativas que nos deram. Nós sabemos o que é? Que na disjunção só é falsa se ambas as proposições forem simultaneamente falsas. Estamos a dizer o seguinte: se por exemplo temos aqui uma tabela de verdade, vocês aprenderam muito bem isso aqui na 11ª classe, quando temos P aqui e Q aqui. Suponhamos que aqui temos V e aqui falso e aqui temos V, não, aqui falso, falso. Suponhamos que temos isso aqui e aqui queremos P ou Q, disjunção. Na disjunção só é falsa quando ambas proposições forem falsas. Então, sendo assim, verdade e falso, aqui teríamos verdade. Uma vez que temos falso, falso, teríamos falso. É a regra da disjunção, né? Aqui, na verdade, é uma análise das alternativas. Devemos analisar as nossas afirmações que foram. Então, vale a pena ver. Na alternativa A, nos deram o seguinte: não P ou Q, dizem que essa proposição é falsa. Vamos tentar analisar isso. Colocando aqui o seguinte: temos aqui a preposição P, dizem que não P, a sua negação seria simplesmente falso. Então, se não P é falso, nós sabemos que não P é falso, ou, por exemplo, estamos a dizer que essa proposição é falsa, e que aqui que nós sabemos que é falso. Isso aqui na conjunção, na disjunção, quando ambas proposições forem falsas, significa que vamos ter o que é uma proposição falsa. Nós calamos logo com a alternativa A, basicamente a correta. Então, vamos tentar fazer uma análise de uma das alternativas. Já sabemos que são alternativas erradas. Sonhamos que queremos analisar a alternativa C. A alternativa C diz que o não P ou não Q. Temos aqui o não P ou não Q. Então, tendo aqui a nossa tabela de verdade, se nós temos, por exemplo, aqui Q como sendo falso, a negação de Q seria o quê? Seria verdade. Então, temos isto. Aqui temos verdade e aqui temos o que? Temos basicamente, estava a dizer que aqui tenho praticamente falso, né? Para a proposição P, não P, está onde? Não P é falso, sim, e não Q é verdade. Então, se nós formos a fazer a conjunção disso, nós sabemos que desculpa, a disjunção, nós sabemos que na disjunção só é falso se ambas proposições forem falsas. E aqui temos falso e verdade. Logo, isso aqui é verdade, não pode ser falso. Aqui na alternativa vocês estão a dizer que isso aqui é falso. É por essa razão que essa alternativa não é correta. É uma questão de análise, né? Na questão número 6, acho. Ok, a questão número 6 diz o seguinte: uma empresa estuda cobrir um vão entre dois prédios com formato de paralelepípedos, retos retângulos, que têm paredes laterais paralelas, instalando uma lona da forma de quadrilátero com pontas presas nos pontos A, B, C e D, conforme ilustra a figura, sabendo que a lateral de um prédio tem 80 metros de altura e 20 metros de largura, que a lateral do outro prédio tem 60 metros de altura e 20 metros de largura. Aqui quero escrever largura, né? E que essas duas paredes laterais distam 15 metros uma da outra. Qual é a área total dessa lona? Ok, vamos tentar entrar. Estão a dizer o seguinte: o prédio maior de altura tem 80 metros, ok? E de largura tem basicamente 28
metros. Esse é o prédio maior, né? Então, o prédio menor tem de altura quanto? 60 metros. E tem de largura 20 metros. E a distância entre os dois prédios é de 15 metros, a separação. Estão a dizer que a distância daqui até aqui é de 15 metros, né? Então, nós sabemos o seguinte, nós sabemos que a altura desse prédio, ou do prédio maior, seria de 80 metros. E a altura desse prédio menor é de 60 metros, é o que nos disseram no enunciado. E também sabemos que a largura do prédio menor seria basicamente de quanto? De 20 metros, e a largura do prédio maior seria basicamente de 28 metros. Então, vamos tentar perceber uma coisa. Se daqui para aqui é 80, e sendo que daqui para aqui é basicamente 60, nós poderíamos dizer que daqui para aqui seria 20. Eu não sei se vocês percebem isso. Estamos a dizer que daqui para aqui é 60. Daqui para aqui será quanto? Para chegar no 80 simplesmente falta 20. Então nós queremos colocar uma lona aqui para cobrir esse espaço aqui. Teríamos uma lona mais ou menos assim. Assim, e isso aqui nos daria praticamente um trapézio para quem consegue ver bem. Então daqui nós não temos essa distância, que é uma distância que não temos, essa distância daqui até aqui, que seria basicamente a altura do nosso trapézio. Mas sabendo que daqui até aqui temos 15 e aqui temos 20, podemos usar o teorema de Pitas de agora. Aproveitando esse triângulo pequeno para calcular a altura, teríamos aqui o 20 e aqui 15. O que diz o teorema de Pitas de agora? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Teríamos aqui 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Teríamos hipotenusa ao quadrado sendo igual a 15 ao quadrado dá 225 mais 20 ao quadrado que dá 400. Então, hipotenusa ao quadrado seria igual a 625. Hipotenusa será igual ao raiz quadrada de 625. Raiz quadrada de 625 dá praticamente 25. Então, já temos essa medida. Daqui para aqui é 25, já calculamos. Então, podemos calcular já a área do nosso trapézio. Temos uma coisa mais ou menos assim. A nossa base maior será a largura do prédio maior, neste caso. Aqui seria 28 metros. E a nossa base menor seria basicamente a largura do prédio menor, que é de 20. Aqui teríamos 20 metros. Esse é basicamente um trapézio. E aqui temos uma altura de quanto? De 25. Nós sabemos desde lá na escolinha que quando temos um trapézio assim, que tem basicamente uma altura, aqui base menor, aqui base maior, para calcular a área é fazer o seguinte: somar a base maior com base menor, depois multiplica com a altura e divide por 2. Então, daqui teríamos o quê? A nossa área seria igual, a base maior qual é? É 28. 28 mais a base menor que é 20, tudo isso aqui vezes a altura. A nossa altura é de 25. 25 sobre 2. A nossa altura será de 48 sobre 2 vezes 25. A nossa altura será de 24 vezes 25. Fazendo bem os cálculos e com todos os ingredientes, vamos conseguir chegar no 600. E 600 deve estar em metros ao quadrado, visto que é a nossa área. Dá para ver bem ali no exame que a alternativa correta é basicamente C. Temos aqui o 600 metros quadrados. Temos aqui a questão número 7, diz o seguinte: na tabela ao lado, a reta R tem uma equação, temos essa equação aqui que nos deram, e a reta S passa pela origem e tem coeficiente angular 2/3. Qual é o valor da área do triângulo OBC? É o triângulo que nós queremos. Ok, vamos tentar ver como é que podemos fazer isso. Bom, no enunciado estão nos pedir para calcularmos o valor dessa área aqui. A área desse triângulo, o triângulo OBC, é o que pediram no enunciado. Só que se nós formos a ver, nós precisamos da distância daqui até aqui, que seria a nossa base, e a nossa altura é a distância daqui até aqui. Devemos fazer isto. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós conhecemos a equação da reta. Nós sabemos que uma reta seria basicamente y igual ao declive
ou coeficiente angular, vezes o x mais b, que é o valor da ordenada na origem. Esse valor é o valor em que a função corta ou interseta no eixo dos y, né? Então, estamos a tentar dizer o seguinte, por exemplo, essa reta S que nos deram um coeficiente angular, nós poderíamos colocar como sendo y igual a 2/3 de o quê? De x mais 0. Então, temos aqui a reta S. Então, aqui também, organizando essa equação, fazendo isso aqui com todos os ingredientes, nós podemos dizer que temos 3y sendo igual a menos x mais 6. Dividindo tudo por 3, aqui vamos ter y sendo igual a menos x sobre 3 mais 2. Temos aqui a segunda reta, que é basicamente a primeira reta, a reta R. Então, para termos o valor daqui, nós conseguimos averiguar que aqui há uma interseção entre as duas retas. Então, devemos calcular a interseção da reta R e a reta S. Como é que nós vamos fazer interseção, igualdade, né? Estão onde essas duas retas se igualam. Então, estamos a dizer que queremos igualar essa reta com essa reta. Vamos ter o quê? Menos x sobre 3 mais 2 deve ser igual a 2/3 de x. Daqui teremos menos x sobre 3, menos 2x sobre 3, sendo igual a menos 2. Aqui teremos o quê? Menos 3x sobre 3, sendo igual a menos 2. Vamos simplificar o 3 com 3. Teríamos basicamente menos x sendo igual a menos 2. Multiplicando isso aqui por menos 1, vamos ter quanto? X sendo igual a 2. Ok. Já temos o valor de x. Já sabemos que o nosso x é 2. O valor daqui é basicamente 2. Também na reta na reta R, podemos aproveitar e ter o valor desse C aqui. Eu já disse que o valor desse C, esse valor daqui, seria basicamente a ordenada na origem, seria o valor de B. Vamos comparar essa fórmula, essa fórmula da expressão analítica com a reta que nós temos aqui, né? Nós conseguimos ver que o valor de B é basicamente 2, né? Então, estamos a dizer que esse valor daqui é 2. Não é necessário sofrer, já temos, nos deram, é 2. Então, já temos todos os ingredientes para calcular a área do nosso triângulo. Deixa eu colocar bem o triângulo. Temos o seguinte triângulo. O triângulo que nós temos aqui é um triângulo muito interessante mesmo, conforme vocês estão a ver. Temos um triângulo com uma altura, basicamente, é uma altura de 2, tem uma base de 2, né? A base é 2. Nós sabemos que a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Então, a área do nosso triângulo seria a base, que é 2, vezes basicamente o que é a nossa altura. A nossa altura é de 2, tudo isso aqui sobre 2. Então, daqui teríamos a área sendo igual, vamos simplificar esse 2 com esse 2, teríamos aqui o 2. 2 seria a área do triângulo que nos pediram, né? Teríamos basicamente isto. 2, temos 2 na alternativa A do nosso exame. Temos aqui o 2. Questão número 8. Sejam f de x, essa função que nos deram, e g de x, essa função. Qual é a soma dos valores absolutos das raízes da equação? F de g de x sendo igual a g de x, ou fog de x. Ok, esse aqui são funções compostas, basicamente. O que é que nós sabemos desde lá da 8ª classe? Quando nos dão fog, por exemplo, fog, é exatamente o que estão a nos pedir aqui. É como se fosse isso aqui, f de g, né? Fog, podemos representar assim. O que quer dizer isso? Significa que devemos introduzir a função g na função f. Quando te dão, por exemplo, foi, essas coisinhas, você deve introduzir essa função h na função f. Quando te dão, por exemplo, fod, deve introduzir essa função deve introduzir essa função d na função f. Mas eu acho que vocês já apanharam muito bem a filosofia dessas coisas. Então, o que é que nós vamos fazer? Estamos a dizer que, se nós vamos fazer uma comparação, nós vamos conseguir ver que esse g de x aqui está no lugar de x. Então, onde tem x nesta função, devemos introduzir a expressão da função g de x. Estamos a dizer o seguinte, f de g de x será igual a 2
abrir parênteses no lugar de x, vamos colocar toda essa função, que é x ao quadrado, mais 5x, mais 3, fechar parênteses, menos 9. Então, fazendo uma multiplicação aqui, teríamos o quê? Teríamos 2x ao quadrado, mais 10x, e aqui teríamos o quê? Mais 6, menos esse 9 que nós temos aqui. Então, teríamos 2x ao quadrado, mais 10x, 6 menos 9 nos daria quanto? 6 menos 9 nos daria basicamente 3, né? Teríamos menos 3 aqui, né? Menos 3. Então, temos aqui uma certa equação em que queremos calcular as raízes, né? Calculando as raízes dessa equação, podemos usar delta aqui. Nós sabemos que delta é b ao quadrado menos 4ac. Teríamos aqui 100 menos o quê? 4 vezes 2 vezes 3. Teríamos aqui delta sendo igual a 100 menos 4 vezes... Isso aqui dá 12. 12 vezes 2 nos daria quanto? 12 por 2, 24. Então aqui teríamos delta sendo igual... só que aqui tem uma certa igualdade. Eu estava a igualar isso aqui a zero, por essa razão estava a calcular delta, mas esqueci de colocar essa igualdade, né? Tendo encontrado essa expressão, temos essa expressão, devemos igualar a g de x. Estou a dizer o seguinte, temos 2x ao quadrado mais 10x menos 3. Isso aqui deve ser igual a g de x, que é essa função, que é x ao quadrado mais 5x mais 3. É o que nós temos. Então, vamos passar todos os termos para cá. Teríamos 2x ao quadrado menos x ao quadrado mais 10x menos 5x menos 6 menos 3. Isso aqui deve ser igual a zero. Estamos a dizer que x ao quadrado mais 5x menos 6 deve ser igual a zero. Então, essa aqui é uma equação que nós podemos resolver com soma e produto, não usar delta. Isso aí nos leva muito tempo. Queremos dois números em que a multiplicação nos dá menos 6. E a soma desses números, a multiplicação deve nos dar menos 6 e a soma desses números deve nos dar menos 5. Quais são, basicamente, esses números? Se nós formos a pensar bem, com todos os ingredientes aqui, nós podemos conseguir ver que se nós temos, por exemplo, 5 e 6, desculpa, quis dizer 6 e 1, nós podemos obter esse menos 6, mas seria mais nice se tivéssemos menos 1 e 6. Menos 1 vezes 6 dá menos 6. E menos 1 mais 6 dá basicamente quanto? Dá 5 positivo. Então, deve ser menos 6 e 1. Menos 6 e 1. Conseguimos logo acertar a nossa equação, né? Isso aqui nos dá basicamente menos 5, isso aqui menos 6. Então, estamos a dizer que o nosso x1 é menos 6 e o nosso x2 é basicamente quanto? É 1. E no exame pediram qual é a soma dos valores absolutos das raízes da equação. Valores absolutos, módulos, a soma dos módulos, né? Queremos somar o módulo de x1 mais o módulo de x2, ou seja, módulo de x1 que é menos 6, mais o módulo de x2 que é 1, então módulo de menos 6 é 6, mais módulo de 1 é 1, estamos a somar isto, então teríamos basicamente 7 como sendo a nossa solução, que é a alternativa D. 7 é a nossa alternativa correta, né? Seja f uma função real de variável real definida por essa função, onde c é maior em relação a zero e c pertence a alguma coisa. Qual é o gráfico da função f de x mais 1? Eu já disse, aqui devemos fazer uma certa comparação, né? Se nós formos a ver bem aqui, nós podemos conseguir ver que... Então, aqui nós conseguimos ver bem que x mais 1 está no lugar de x. Então, nessa nossa função original, devemos colocar o quê? Devemos colocar no lugar de x, devemos colocar x mais 1. Queremos calcular f de x mais 1. Teremos o seguinte, no lugar de x colocamos essa expressão. Vamos ter x mais 1 ao quadrado mais c, segundo a nossa função original. Então, vocês sabem que ter praticamente ter 1
não se difere de ter menos 1 vezes menos 1. Isso aqui dá regra de sinais, jogos de sinais, menos com menos dá mais. Então, no lugar desse mais 1, nós podemos colocar menos 1 mais 1. Vocês vão perceber por que eu estou a fazer isso. Então, terei aqui x menos o quê? O menos 1, tudo isso aqui ao quadrado, mais o valor de c. Se vamos a ver, essa função aqui nos lembra uma coisa, expressão analítica de uma função quadrática, onde você tem y igual a que multiplica x menos x vértice ao quadrado mais o y vértice. Então, daqui nós podemos fazer uma certa conclusão. Nós podemos conseguir ver que o nosso x vértice é basicamente o que é o menos 1, só de fazer a comparação. E o y vértice será o que é o c. Então, o gráfico que nós queremos, na verdade, aqui tendo o x aqui e o y, então, e aqui o valor de c, nós já sabemos que o nosso x vértice está nesse lado aqui, no lado negativo, né? Menos 1 estaria aqui. E o nosso y vértice está aqui, então a nossa parábola teria basicamente esse sentido. Nós já sabemos que está voltada para cima, porque o valor de a é positivo, é essa parábola que nós temos, e nós sabemos que essa função não tem raiz, só de ver, essa função não vai admitir neste caso concreto a raiz. Então, o gráfico da nossa função é exatamente essa. Vamos tentar ver aqui no exame qual seria a alternativa correta. Bom, o gráfico que coincide com a nossa resolução é basicamente A, ok? Sim, a alternativa correta é exatamente B, comparando bem a nossa resolução com o enunciado, é a alternativa B, né? O nosso x vértice estará basicamente aqui no lado negativo, que é menos 1, e o y vértice estará basicamente aqui, né? É exatamente isso, a alternativa B, não A, foi um equívoco básico. Questão número 10. Considera um triângulo ABC. Ilustrado na figura, a hipotenusa AC mede 10 centímetros e o cateto BC mede 6 centímetros. Se o ponto médio, se o ponto M é o ponto médio de BC, qual é o valor da tangente do ângulo BMA? O ângulo formado aqui. Ok, tá bom. Então, o que é que nós sabemos? Nós queremos tangente do ângulo BMA. É um ângulo formado aqui. Vamos chamar, por exemplo, esse ângulo de θ. Se eu chamo esse ângulo de θ e aqui tenho 90 por ser um ângulo reto, então significa que o ângulo que eu hei de ter aqui será basicamente 90 menos o que? O meu θ. Se vamos a ver bem, será 90 menos o meu θ, porque eu sei que o somatório dos ângulos internos de um triângulo deve ser igual a 180. Então, nós sabemos o que é do enunciado. Nós sabemos que a medida de AC é 10 centímetros. E a medida de BC é basicamente 6 centímetros, né? 6 centímetros. E nós queremos a medida daqui para aqui, a medida de AC, de AB. Como é que vamos obter essa medida? Vamos usar o teorema de Pitas de agora, teorema de Pitágoras. Nós sabemos que hipotenusa ao quadrado é igual ao somatório dos quadrados dos catetos, né? Então, nossa hipotenusa é 10, 10 ao quadrado será igual a um dos catetos, posso chamar esse aqui de cateto 1, a 6 ao quadrado, mais cateto 2 ao quadrado. Estou a dizer que 100 é igual a 36, mais cateto 2 ao quadrado. Então, estamos a dizer que 100 menos 36 é igual ao cateto 2 ao quadrado. Ou seja, isso aqui dá 64, é igual ao cateto 2 ao quadrado. Então, cateto 2 é igual ao raiz quadrada de 64. Então, aqui seria mais ou menos, só que eu sei que é uma medida, minha medida não pode ser negativa, né? Por essa razão, eu optei em colocar logo mais aqui. Então, o cateto 2 será igual a 8, raiz quadrada de 64 é 8. Ok, já temos a medida daqui, é 8. Então, sabendo que esse ponto M aqui é um ponto médio, se daqui para aqui é 6, então estamos a dizer que daqui para aqui é 3, daqui para aqui será 3. Então, nós já podemos usar as medidas de um triângulo que nós temos aqui, né? Temos aqui o ângulo θ, e sendo aqui 3 e aqui 8, ok? E nós sabemos que tangente do ângulo θ é igual ao cateto
oposto sobre o cateto adjacente. Então, tangente do ângulo θ que nós queremos será igual ao cateto oposto, que é 8, sobre o cateto adjacente, que é basicamente 3. Essa aqui é a nossa resposta. É o que nos pediram no exame. Vamos tentar ver qual é basicamente aqui a alternativa correta. Vendo bem, a alternativa correta aqui é basicamente D, né? D. Acabamos de terminar mais um vídeo de resolução do nosso exame. Essa é a segunda parte, dizer que em breve vamos ter a terceira parte. Ok, se você gostou do vídeo, está se preparado para os exames, ou fez exame e levou prata, aproveita e se subscrever aqui no canal, não se esqueça de se subscrever e dizer que brevemente teremos a terceira parte do nosso vídeo. Melhor compartilhar o like, desculpa, compartilhar o link e deixar likes aí no nosso vídeo. Dizer que em breve teremos um novo vídeo. Tenha continuação de um ótimo dia, uma ótima noite. Tchau.